Olá pessoal, aqui é André Leandro, criadora do Meditando com a Gurizada desde 2016. Agora criei a oficina para Fluir Jovem para os adolescentes e também sou terapeuta integrativa nos Personari. Eu venho aqui hoje falar com você sobre essa série super comentada da adolescência, falando sobre a adolescência da Netflix, e aqui trazer um pouquinho da minha opinião. Eu escrevi um artigo ontem no Personari falando sobre isso, com algumas colegas também do Personari, abordando em vários aspectos sobre esse tema muito importante. Eu sou mãe de adolescentes, tenho sobrinhos adolescentes, nas minhas oficinas lido muito com adolescentes, e há muito tempo eu parei de usar um termo muito depreciativo que a gente acabava usando numa brincadeira, que era aborrecência. Não, a gente tem que respeitar esta fase da vida. Todos nós adultos já passamos por isso, sabemos como é desafiador. E uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa falando sobre adolescência, e ela colocou várias frases num quadro e perguntou para todo mundo: quando é que vocês acham que essas frases foram ditas? E aí muitos dizem: semana passada, ontem, não sei o quê. E aí ela mostrou que não, eram frases muito antigas. Olá, pessoal. Frases ditas no Egito Antigo, na China, enfim, vários locais. Porque a gente acaba achando que o problema do jovem de hoje não era o de ontem. O que existe hoje diferente de antigamente? A internet. A internet, o que ela faz de diferente? O nosso filho está dentro de casa e a gente acha que ele está seguro. E ele não está. Ele está debaixo do nosso nariz e a gente acha que está seguro. E não está. A internet é como um portal. Um portal que pode ser maravilhoso, gente. Olha aqui, ó. A gente pode estar no bate-papo, encontrar pessoas incríveis. Eu reencontrei amigas, amigos de outros tempos via internet. Maravilha! Conheci pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de fazer cursos incríveis pela internet. Mas assim como tem um lado bom, tem aquele lado não muito bom. E a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase com muitos desafios. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente precisa da convivência. E na adolescência a gente tem que lembrar, gente, eles vivem um momento muito complicado. Eles não são mais crianças, não são adultos, precisam de validação, precisam se sentir, precisam de pertencimento. Só que muitas vezes eles não sabem como lidar com isso, acabam se isolando ou, infelizmente, se juntando com pessoas que não estão ali querendo ajudá-los. Tem uma frase que é o ator e também diretor, que teve a ideia da série, ele usou numa entrevista, que essa frase é um ditado africano que eu gosto muito, eu uso muito em palestras, usei no meu artigo, vira e mexe eu cito, e como eu também sou facilitadora de círculos de construção de paz, a gente também usa muito esta frase, o que tem por trás dela. Qual é a frase? É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, quem já olhou a série vai perceber que a gente que fica dizendo que o menino pode ser um psicopata, que isso, aquilo, pode ser que não seja nada disso. Ali todos tiveram alguma falha, não é botar culpa em alguém nesse ou naquele. Todos tivemos responsabilidades, toda a comunidade. Esse jovem, talvez ele nem sabia como se abrir ou como se abrir. Pode ser que em casa tivesse tudo bem, ele só simplesmente nunca conversou com o pai e a mãe sobre os dramas que ele estava vivendo. O filho do policial também está vivendo uma série de situações. Então são vários detalhes que a gente vai observando na série. Eu digo, não, é só essa série que levanta isso? Não, né, gente? A gente sabe que existem muitas outras séries, filmes que falam do tema. É que ela está impactando hoje, até pelo formato que ele foi filmado, são apenas 4 episódios, para quem não viu ainda. Cada episódio foca uma situação, o primeiro é a prisão do menino, o segundo na escola, e para quem é educador é muito importante atentar como a escola é mostrada. O terceiro, a psicóloga, conversa com a psicóloga, e o quarto, a família. Então a gente fica querendo procurar culpados, quem foi. Gente, a série é um alerta. Essa foi a intenção da pessoa que criou a série. Nos alertar do que está acontecendo, dessas crianças que estão ali se perdendo debaixo dos nossos narizes. A gente precisa dar mais oportunidade para elas. Como eu falei, eu faço parte dos círculos de construção de paz, das práticas restaurativas, e a gente busca levar isso para as escolas de uma forma, assim, mostrar para essa gurizada, e eu, gente, que fiz vários círculos com jovens, vejo isso, muitas vezes é o momento deles de se abrirem, porque a gente cria um espaço seguro, a gente naquele diálogo em círculo, conversando, a gente
puxa as conversas, até a Carla que tá aqui me assistindo, ela já pediu para fazer uma live. Gente, eu vou fazer uma live ainda das caixinhas de perguntas, que existem várias caixinhas de perguntas que a gente pode fazer aí, comprar, tipo, tem puxa conversa adolescente, com jovens, família, puxa conversa família. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um círculo com os jovens, e escrevi lá umas perguntas norteadoras, que a gente chama, né? Que são perguntas que a gente faz, a gente mesmo responde também, né? E todos vai passando o objeto da palavra, e aí cada um responde, e é respeitado, quer falar, fala, quem não quer falar, tudo bem. A gente precisa ouvir, escutar, ouvir, acolher aquilo ali, sem julgar. É simplesmente estar ali presente para ouvir. E a coincidência é que no dia que eu fiz isso, eu comprei o Puxa Conversa Jovem, acho que é assim o nome dele. E não é que tinha uma ou duas perguntas, se não igual, muito parecida, que eu tinha pensado em fazer e que estava ali. Eu achei muito legal essa sincronicidade. Mas voltando assim, ó, nos círculos que eu já realizei com jovens, foi fantástico eles poderem se abrir, eles se sentirem ouvidos, que em nenhum outro momento eles se sentiram. Então eu acho que é muito importante as escolas adotarem essa prática, das práticas restaurativas, as famílias estarem abertas para um diálogo sem julgar, porque muitas vezes talvez o jovem, o adolescente, ou até a criança, não fale por medo de julgamento do pai e da mãe. Não, ser menos diminuído aquilo que eles estão sentindo ou vivenciando. Lembra que quando você vivencia uma dor, a dor para você ela é muito grande. Para quem está vivenciando ela é muito grande. Pode ser no olhar de fora, seja bobagem, mas para quem está vivenciando, não é. E eu que também trabalho muito com temperamento, levo muito isso para as minhas palestras, para os meus atendimentos, usando como um parâmetro, não para julgamento. E principalmente quando eu faço círculos de construção de paz e tem adolescentes que eu falo do temperamento, principalmente dos temperamentos introvertidos, eu vejo às vezes até um olhinho brilhar de esperança, principalmente daqueles que são mais fechados, porque muitas vezes eles se sentem quase como um ET, por não serem compreendidos, por causa daquele jeito que para um olhar de fora parece estranho. E uma das coisas que eu falo para eles é assim, a gente tem muito artista que é introvertido, a gente acha que, nossa, fulano tá naquele palco, aquela performance, mas fora dos holofotes, ele é uma pessoa super fechada. Porque muitos dos introvertidos, principalmente quem é do temperamento melancólico, se lida com aquele mundo interno deles com a arte. Música, pintura, enfim, tem vários tipos de artes. É o jeito deles lidarem com aquele mundo interno, aquele mundo riquíssimo interno. Assim como diz meu amigo Gerson Capelari, a gente pensa muito, 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 muito. A questão é a qualidade desses pensamentos, a gente não vai frear. Tudo bem, eu dou aula de meditação para crianças. A questão é que o meditar não é simplesmente silenciar a minha mente, dei atenção para aquilo ali e deixar passar. E claro, com crianças a gente faz de uma forma mais lúdica. Ajudar a se concentrar na respiração, ver a riqueza fantástica do mundo interno que a gente tem. Nós temos um mundo maravilhoso dentro da gente. A questão é como lidar com esse mundo. E esse jovem vê, a série levanta uma série de questões, principalmente aqueles termos, aquelas linguagens cifradas que eles usam na internet, que num primeiro olhar a gente nem imagina que aquilo ali está sendo talvez um xingamento, está sendo um preconceito, que eu não estou percebendo, eu como adulto não estou percebendo. E o jovem olha e se sente dolorido com aquilo ali. Mas eles se dão conta que a adolescência é uma pequena fase da vida deles e que eles vão ter uma vida longa como adultos, que eles podem fazer muitas coisas. Que aquilo ali é só um pedacinho. E claro que, como eu digo, eles ainda não sabem lidar com esse tanto de emoções, tanto de coisa que estão vivenciando. Então eles precisam de acolhimento. Precisam que a gente seja um farol na vida deles, mostrando que existem outras opções saudáveis para lidar com as situações deles. De novo, volto para os círculos de construção de paz, incentivar grupo de jovens para eles conversarem, claro que tendo um adulto ali, não julgando, ajudando a orientar. Como digo, nós somos um farol, nós não temos que dar direções para eles, mas mostrar que existem direções saudáveis possíveis. E uma frase que eu usei no artigo, né, que é da Alice, do País das Maravilhas, livro da Alice, País das Maravilhas, né, que ela pergunta pro gato em determinado momento, né, qual caminho seguir, e aí ele pergunta, para onde você quer ir? Ela disse, não sei então, quem não sabe qual caminho serve. E o adolescente muitas vezes serve assim, ele se sente assim, não sabe para onde ir. Então nós estamos ali como um farol das possibilidades que existem. Existem possibilidades, e existem possibilidades saudáveis. Volto de novo para os círculos de construção de paz, as práticas restaurativas. Eu faço parte de um grupo de estudos, a gente se reúne uma vez por mês, e os colegas, eles trazem exemplos maravilhosos de situações das escolas deles.
dos próprios jovens vivenciando o conflito pedirem um círculo de construção de paz para resolverem aquela situação. Olha que maravilha, porque eles sabem que existe essa opção. Agora, quando eu não sei que existe essa opção, o que eu vou buscar? Sair no tapa, brigar, preconceito, eu querer me sentir superior ao outro. Existe um turbilhão de emoções que eles estão vivenciando, 1 bilhão de emoções. A questão é como eles lidam com isso. E a gente está aqui para poder ajudar, trazendo alternativas saudáveis. E o ideal seria ser um espelho saudável, sermos uma sociedade saudável para eles se espelharem. E, infelizmente é o que não acontece. Nem nós adultos conseguimos autorregular as nossas emoções. E a gente tem que lembrar que o cérebro desta gurizadinha, essa parte da frente aqui, o pré-frontal, que é parte do raciocínio, vai estar madura com 25 anos mais ou menos. Até lá, eles não têm muita noção do perigo, das consequências das ações dele. Uma família fica destruída com um crime como esse que aconteceu na série. E a série é ficção, mas ele, o criador da série, ele se baseou em 2 casos reais extremos do país, da mesma situação. Uma menina sendo esfaqueada por um colega. E nós sabemos que isso aí não é unilateral, isso existe muito, infelizmente, muita violência. E eles não se dão conta das consequências disso. Parece que eles não veem a luz no fim do túnel. E é nós que precisamos mostrar para eles que existe essa luz no fim do túnel. Como eu disse, cada um usa as suas ferramentas, né? Eu procuro trazer a questão, balizar o temperamento para mostrar que existe, cada um é do seu jeito, que é importante a gente saber lidar, que o outro, às vezes a ação do outro não é contra mim, é o jeito dele de ver o mundo. Então eu começo compreendendo o outro, saber que ele tem necessidades diferentes de mim, que eu preciso identificar as minhas necessidades. E será que para eu satisfazê-las eu preciso machucar o outro? Preciso ferir? Não é melhor ser amigo do que inimigo dos outros? É isso que eu não entendo. Não é melhor ser amigo, fazer amizades, se divertir junto de uma forma saudável? Então essa dor que eles têm, terrível, que eles não sabem lidar, acaba gerando, infelizmente, a violência. E a internet acaba sendo um espaço seguro para eles, mas que eles acham que é seguro, que eles estão ali dialogando, que tem alguém ouvindo eles, e infelizmente essas pessoas estão incitando coisas que não são legais. Então é preciso, é um alerta, a gente tem que cuidar da questão da internet. Precisa existir um trato das autoridades ou de quem regula as redes sociais para cuidar isso. Porque às vezes um termo que eu procuro por pura curiosidade pode me levar a caminhos muito perturbadores. E infelizmente eles acabam procurando aquilo que eles têm curiosidade de entender. E infelizmente não indo buscar aquilo que pode ser saudável para a vida deles. Meditação parece bobagem. Eu me lembro de fazer oficina de meditação em escola e num primeiro momento acharem bobagem, depois que fazem acharem legal. Então tem essa... Oi, querida Cléo. Então, gente, tem isso. A gente tem que mostrar que existem formas, praticar com eles. Nem sempre, às vezes, a primeira vez vão gostar. Muitas das minhas atividades meditando com a gurizada, às vezes a primeira vez o pessoal fica meio assim, depois já gosta, depois já pede. Isso é muito legal. E outra, o corpo guarda a memória. Então, se eu pratico ações que me trazem paz, tranquilidade, me fazem voltar para uma calma, quando eu precisar, eu consigo. Não é à toa que tem esse cérebro aqui atrás. Porque eu trabalho com ginástica cerebral. São movimentos que vão autorregular o cérebro, que vão me ajudar na autorrealização em qualquer atividade, que vão conseguir que eu me conecte para realizar qualquer coisa. Seja uma atividade prática, seja me regular emocionalmente, ter foco e atenção para o que eu preciso, com um movimento simples. Então, existem alternativas, gente. É só buscar essas alternativas práticas para eles, que acalentem o coração deles. Porque o que eles precisam é de acolhimento. Os nossos adolescentes precisam de acolhimentos e não de julgamentos. Liberdade, sim, com responsabilidade. Diferente da nossa adolescência, que existia muita pressão muitas vezes, e a gente fica, não tinha, acontecia muita coisa assim. Sabe que existia muita violência assim. Como diz, a internet multiplicou isso aí, mas que existia violência na nossa época, existia. O que a gente precisa hoje? Eles têm mais liberdade, eles estão ali livres por esse mundo virtual, soltos. Nós precisamos mostrar que eles precisam agir com responsabilidade. E nós vamos precisar repetir muitas vezes, mas a questão é como a gente repete isso. Responsabilidade com afeto. Acolhimento, não julgamento. Como eu falo a questão do julgamento. Claro, eu julgar se uma situação é perigosa ou não é uma coisa. Outra coisa é eu agir de julgamento com preconceito. A criança, o jovem, vem com uma série de coisas ali que eles estão em dúvidas e eles
Muitas vezes eles têm hoje muito mais opções que a gente e a gente não sabe. Nem eles sabem, eles querem experimentar porque, não, tá todo mundo experimentando. Não precisa. Eu não preciso experimentar uma coisa e saber se é bom ou ruim. É essas orientações que a gente precisa dar para eles. Não precisa sair de banda fazendo de tudo. Porque, como eu disse, eles estão os hormônios a mil, eles ainda tem muita coisa que eles ainda não sabem lidar. Só que eles precisam de um adulto seguro de si para ajudá-los. Aí é que tá. Nós, muitas vezes, não somos esse adulto. Então, na dúvida, busque ajuda de um profissional, alguém que possa te orientar e te ajudar. Mas não deixe de acolher o seu filho, de ouvir o seu filho, de abraçar o seu filho. Muitas vezes eles não vão se abrir, né, muito no alto da idade deles. Mas esteja ali presente. Estou aqui. Quando precisar, conversa comigo. E se ele sentir que pode conversar contigo sem ser julgado, vai ter uma abertura muito grande e pode evitar muita coisa que está acontecendo aí. E a gente precisa conversar mais. Precisa dar espaços para eles conversarem entre eles de uma forma saudável. Aqui o meu amigo Jefferson Capelari lançou esse livro aqui, Comunicação Não Violenta para os Adolescentes. Claro que aqui é uma história bem legal, assim, é uma história numa escola, assim, é só para guiar a situação, que é possível ter diálogos, é possível ter uma curiosidade saudável. E aqui eu sou uma personagem do livro e também tem um capítulo do livro online, né? Hoje em dia tem essa modernidade de botar o QR Code e acessar informações online, com sugestões de ginástica cerebral para fazer. São movimentos simples que fazem uma grande diferença, são sequências simples, tá? Quer saber um pouco mais? Busca aqui nas minhas redes sociais, aqui no Instagram, @AndreaLeandro, ou no @Meditando com a Gurizada, que fala das minhas oficinas. Então eu tenho oficinas presenciais aqui em Santa Maria para crianças, e agora tem a oficina Fluir Jovem para os adolescentes. Primeiramente eu pretendo fazer presencial, mas quem sabe posso ter opção online, para que a gente tenha uma opção virtual, saudável do que fazer para eu me sentir melhor, melhorar minha autoestima, minha realização como pessoa, de uma forma saudável, com movimentos, com ações simples, de atenção plena, enfim. Pode ser divertido também, pode ser lúdico, gente. Experimente o que eu digo. Se você quer experimentar, veja que é só experimentando coisa que às vezes não é legal, tente experimentar coisas saudáveis para a sua vida também, tá? E esse livro aqui, então, quem quiser saber também pode mandar uma mensagem aí para saber um pouquinho mais. E também, se quer saber da ginástica cerebral, acesse @ginasticacerebral.bgb aqui no Instagram. Depois eu posso, de repente, baixar esse vídeo e botar lá no meu YouTube. E também os meus artigos no Personare. Eu escrevo muito sobre harmonia e equilíbrio, tanto pessoal como para sua casa. Porque ao longo da minha vida, né, fui estudando tantas coisas maravilhosas e procuro trazer para as pessoas isso. Tanto como harmonizar meu espaço externo, como meu espaço interno. E a meditação, a atenção plena, o respirar tranquilo. Tanto que eu gosto de usar a frase assim: inspiro, expiro e me inspiro. Porque daí, quando eu tô calma, tranquila, eu consigo pensar. Tem uma frase que eu gosto muito que eu uso muito também, que é: alta tensão abaixa a atenção. Se eu estou muito tenso, eu não presto atenção nas coisas. Então eu preciso, de novo, lembra que eu falei não faz muito tempo aí? O corpo guarda memórias. Então, se eu faço ações que me ajudam a me acalmar, no momento que eu precisar, eu vou lembrar do... Ou seja, tomar uma água, ou botar a mão numa superfície fria, enfim, existem, gente, várias opções. Então, digo, você vai pesquisar, pesquisa aí formas de autorregular minhas emoções, formas de eu me acalmar. Cada um vai achar a sua. De repente, a Cléo aqui, a dela vai ser respirar devagar, de repente, para Carla vai ser eu tenho que fazer algum alongamento, ou tomar uma água, ou lavar o rosto, enfim. Ache a sua forma de você se acalmar. Contar até 10, afastamento higiênico, não, deixa eu me acalmar, depois a gente conversa. Enfim, treine antes, para que na hora que você precisar, você vai conseguir. Tá bom, gente? Então, deixa um beijo para todo mundo. Até um próximo encontro. Espero que ter ajudado vocês, esclarecido. E se precisar, eu sou terapeuta integrativa, tenho várias consultas. Entre elas, trabalhar a nossa criança interior, que às vezes a gente precisa trabalhar essa criança interior, que está precisando de autocuidado. Eu como mãe, eu como pai, preciso cuidar de mim para eu poder cuidar da minha criança, do meu filho, do meu adolescente, do meu... Outra consulta, desperte seu potencial, pode ser tanto para os pais
como para adolescente, já atendi adolescentes para ajudar eles a lidar com os teus potenciais. Eles acham que não tem nada dentro deles, mas tem, como disse, um mundo riquíssimo. Também tem outro que trabalha o amor próprio. Se eu estou precisando trabalhar meu amor próprio, eu não estou me enxergando com o maravilhoso valor que eu tenho. Vamos lá. E tem uma consulta para criança. Você quer prevenir que a sua criança não tenha um problema na adolescência? Todos nós vamos ter problema. Isso é fato. Mas a questão é esse não ser uma coisa tão grave. A gente pode evitar um monte de coisa, querer proteger de um monte de coisa. A gente não vai conseguir proteger. Mas ajudá-los a lidar com as coisas que estão ao redor deles. Isso a gente pode. Tá? Então também tem uma consulta lá voltada para as crianças. Enfim, qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim aí, a gente conversa e vê que forma eu posso te ajudar. E também, como digo, tem a de harmonização de espaços, né? Mesmo virtualmente a gente pode conversar e se ajudar. Tá bom, gente? Beijão para todo mundo e até um próximo encontro. Tchau, tchau.